Pode ficar à vontade aí, Cláudio, para falar aí sobre essa pergunta do Mazuco. Tá, então, tem como aquela ideia do Jurassic Park, né? Não sei se todo mundo assistiu o filme, a maioria deve ter assistido, mas eles pegam um âmbar. O que é um âmbar? É uma resina de árvore que aprisionou um inseto. E na verdade, o âmbar é a resina da árvore fossilizada, mas algumas têm alguns bichinhos aprisionados dentro e que acabam ficando lá fossilizados também, né? E aí, supõe então que um inseto sugou o sangue de um dinossauro, pousou numa árvore e escorreu uma daquelas resinas de árvore e englobou o inseto, ele ficou preso ali. E isso virou um fóssil. Então tem certos locais do planeta que a gente faz escavações e encontra esses pedaços de âmbar, com bichos presos dentro. A ideia do filme é que você pode perfurar esse âmbar e chegar até o animal que está aprisionado, retirar o DNA, e aí com o DNA você vai, através de certas técnicas, recriar os dinossauros. Por que daria para recriar o dinossauro? Porque esse inseto sugou o sangue de um dinossauro. Então, dentro do inseto teriam células ou DNA de dinossauro, né? Então, seria possível realmente fazer isso? A resposta é categoricamente não. Não seria possível. Tá? A primeira coisa que você tem que ter em mente é que o DNA se degrada ao longo do tempo, independente dele ter ficado aprisionado. Mesmo lá dentro, a molécula tem uma meia-vida. Então, ela vai fragmentar bastante, porque são milhões de anos, né? Em segundo ponto que a gente tem que considerar, que o inseto suga isso para o sistema digestório dele. Então, assim que o inseto sugou, aquilo começa a ser digerido. Portanto, também já vai ter fragmentado o DNA. Mesmo que a gente encontre o DNA, suponha que por um milagre a gente encontrou o DNA completo de um dinossauro de 65 milhões de anos. Quantos cromossomos ele tinha? Como que eu vou separar esse DNA em cromossomos para criar uma célula original, né? Eu teria que ter uma célula original intacta para eu ver. E as contaminações que teriam na hora que eu for extrair esse DNA, né? Enfim, então eu teria que me livrar de muitos empecilhos para eu poder recriar um dinossauro. A outra questão é que a gente não consegue criar uma célula hoje com a tecnologia que temos. Então, eu teria que inserir esse DNA numa célula existente. Até aí posso pegar uma célula de um réptil para colocar o DNA do dinossauro. Mas será que as células deles tinham os mesmos componentes? Porque às vezes você tem que ter uma interação entre o DNA e o citoplasma da célula. Então pode ser que as células daquela época sejam ligeiramente diferentes ou muito diferentes. Então o DNA, mesmo que ele fosse restaurado completamente, ele talvez não funcionasse dentro da célula, tá? Então tem uma série de entraves aí muito grandes que tornam realmente o filme uma fantasia, tá bom? Talvez daqui a, sei lá, 50, 100, 200 anos, a gente possa conseguir alguma coisa, né? Mas eu creio que é muito difícil disso acontecer. Mamutes estariam mais próximos, né? 10 mil anos, 15 mil anos. Então, talvez a gente consiga encontrar até células congeladas intactas ali, pegar um núcleo de um mamute e inserir num óvulo de elefante, por exemplo. Tá? E daí realmente talvez fazer um mamute misto aí usando o citoplasma de um elefante, de um óvulo de elefante, né? Então talvez seja possível, talvez. Mas é muito difícil a técnica. Vocês já viram casais tentando engravidar que não conseguem, né? Eles têm que fazer uma fertilização in vitro. E é uma técnica que nem sempre dá certo. Tem casais que não vão conseguir. Às vezes você tem que fazer várias vezes para dar certo, tá? E isso foi uma técnica que foi desenvolvida recentemente, né? Então fazer isso com um animal de 65 milhões de anos, praticamente impossível, tá bom? Então o Jurassic Park é uma fantasia, não teria como ocorrer.